Galerinha, galerinha, estamos aí na questão de número 43. Vamos lá, vamos resolver. Aqui é o seguinte, olha só. Essa questão, tá vendo aqui, ó? Temos fração, tá? Então, preste atenção, tem uma porcentagem aqui, então vai misturar os dois, tá? Olha só. O Colégio Brigadeiro Newton Braga está organizando uma visitação a alguns pontos turísticos da cidade de Petrópolis. Foram utilizados 4 ônibus, deixa eu voltar aqui, 4 ônibus, com a capacidade para 42 pessoas sentadas, tá? Em cada ônibus foram 4 professores, então observe isso aqui, 4 professores em cada ônibus e 3 lugares ficaram desocupados. Então, cada ônibus tem 4 professores e 3 lugares desocupados. Para facilitar a visitação, os professores decidiram separar os alunos em grupos, tá? Um quarto dos alunos visitará a Casa de Santos Dumont, então é em relação a isso aqui. 30% irão ao Palácio, né, Palácio Quitandinha, e o restante ao Museu Imperial. Aí você para e pensa, o que que é um quarto, galera? Então, um quarto, ó, você tem isso aqui, uma pizza, imagina 100%, você divide em 4 pedaços, você tem 100% da pizza, você tem aqui, ó, cada pedaço é um quarto, isso daqui é um quarto, e corresponde ao quê? Divide por 4, tem 25%, né. Então, aqui é o seguinte, se você tem isso daqui, que é 20%, né, aqui ó, 25%, que é eles visitaram aqui o Museu Imperial, e os outros, né, irão ao palácio, então vou botar aqui ó, visitaram Santos Dumont, né, na verdade, Santos Dumont. E aqui 30% visitaram o quê? O Palácio Quitandinha. Bom, se você já tem 25% e 30% desses alunos, qual é o restante que visitou o Museu Imperial? Qual é o restante aqui? Bom, só pode ser 45% para dar 100%, o total é 100%. Lembra disso, né. Então o restante aqui é 45%, ok? Então é com esse 45% que a gente vai trabalhar, tá. Então, presta atenção no que a gente vai fazer. Então aqui no final, ó, por que que eu falei que a gente vai trabalhar com esse 45%? Porque no final ele tá pedindo exatamente essa quantidade, ó, quantos visitarão o Museu Imperial nessa primeira organização dos professores. Então, eu vou ter que fazer alguns cálculos e depois fazer 45% desse total, mas eu primeiro preciso saber o número de alunos, tá? E tem algumas coisas ali que a gente precisa considerar. Bom, primeiro, os lugares totais, tá? Ali eu tenho 4 ônibus, então vai ter que ser multiplicado pela quantidade de assento. Então, 4 vezes 42, que dá 168. Então, esses são a quantidade de lugares, tá? Agora, lugares ocupados é diferente, né, porque tem lugares que são desocupados. Então, ocupados, preciso saber essa quantidade. Quem são os lugares ocupados? Então, vai ser esse total, 168, menos os desocupados. Bom, ali eu tenho 3 lugares que ficam desocupados e são 4 ônibus, então é 4 vezes 3, tá. Então eu vou subtrair desse total, tá, 4 vezes 3 do total. Então, vai dar 168 menos 12, que dá 156. Ok? E aí, né, tem mais um detalhe, que eu preciso saber o número de alunos. Quem são esses alunos, tá? Qual é a quantidade, na verdade, quantos são esses alunos, tá? Então eu tenho aqui já os lugares ocupados são 156, mas eu tenho professores no meio disso. São 4 ônibus e cada ônibus tem 4 professores, ou seja, eu tenho que diminuir essa quantidade, tá? Então fica 156 menos 4 vezes 4, ok? Que vai ser retirar 16 professores, que dá 140, ok? E aí é esse total que nos interessa, porque ele fala isso aqui, ó, o ideal é que ele falasse assim: "Quantos alunos visitariam o Museu Imperial?", mas como ele está falando assim, que no início ali, dividir os alunos em grupo, e essa porcentagem, essa fração quer dizer em relação aos alunos, né, então a gente vai calcular em relação aos alunos, não com os professores, tá. Então 45%, eu tenho que saber quanto é 45% de 140. Então eu vou calcular 45% de 140. Eu posso fazer isso direto? Posso, mas eu posso ir pensando também, tá. Então, o que que acontece? Eu posso chegar nos 10% disso. Quanto é 10% de algo, né? Quando a gente faz 10%, a gente está dividindo por 10. Ó, imagina o total, 100%. Para chegar a 10%, eu só dividir por 10, tá. Então aqui eu fico com 14. 10% é 14, só dividir por 10. Agora 5%, bom, 5% é metade disso, consegue perceber? Então é metade desse valor. Né, então vai ser metade dessa quantidade aqui também. Então se é metade de 140, eu tenho 7, tá. Ah, então quanto é 45%? Bom, 45% é 9 vezes 5, então é 9 vezes essa quantidade. Então vou colocar aqui, ó, 9 vezes
que dá 9 vezes 7, 63. Então eu cheguei aqui no valor que nos interessa. Então, essa quantidade de alunos, ó, é 63, letra C.